esteja conosco. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento por estarmos na tua presença, Senhor. Neste momento onde nós estamos reunidos no teu nome, Senhor. E a tua palavra nos assegura que quando nós estamos reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Meu Deus, são tempos difíceis que nós estamos passando. Que saudade, Senhor, nós sentimos da tua casa. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E no momento estamos impossibilitados de chegar ali, Senhor. Deus, sentimos falta, Senhor, da igreja, da presença física dos nossos irmãos, do aperto de mão, do abraço que nós, no momento, não podemos fazer, ó Pai. Mas nós sabemos que em breve o Senhor dará vitória à tua igreja. E o Senhor dando vitória à tua igreja, Senhor, nós poderemos mais uma vez estar juntos, Senhor. Meu Deus, eu já sinto a tua presença neste lugar. E quero te agradecer, Senhor, por cada um dos irmãos e amigos que estão assistindo esse culto com a gente. Muitas vidas, muitos corações com medo, muitos corações preocupados e ansiosos. Mas a tua palavra nos diz que nós devemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Meu Deus, nós oramos e pedimos a tua presença. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui e queremos agora dar continuidade a este culto. A nossa irmã Ruth França está assistindo o culto hoje também ou não? Ainda não vejo aqui. Olha, mas irmãos que chegaram. Mas ela será a primeira que vai louvar a Deus, né? Ela gravou aqui um hino da harpa cristã e nós vamos ouvir este hino pela nossa irmã Ruth França. Amém? E depois, na sequência, o nosso irmão Aparício vai nos trazer uma palavra breve. Amém, meus irmãos? Louve ao Senhor juntamente com a nossa irmã Ruth França, que vai louvar a Deus com o hino de número 171 da nossa harpa cristã. Louvaremos a Deus com o hino 171. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar da salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, com seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Amém. Que bênção, né, meus irmãos? E assim a gente vai fazendo um culto um pouco mais, me dá de volta aqui, um pouco mais, como eu posso dizer, dinâmico, né? Com a participação dos irmãos. E eu volto a E eu volto a encorajar você, meu irmão, minha irmã. Você pode mandar um louvor, você pode cantar em família,
você pode preparar uma palavra, enviar para a gente e você vai participar aqui do nosso culto doméstico. Irmão Liciomar, você está aí com uma família de músicos, irmão Liciomar. Eu estou esperando aqui um louvor bonito aí da família do Liciomar, não é? Agora nós vamos ouvir uma palavra pelo irmão Aparício, né? O irmão Aparício, ele é o dirigente da nossa igreja ali na Vila Helena. Os irmãos da Vila Helena, como nós sabemos, eles estão também participando aqui conosco deste culto, irmã. E o irmão Aparício também aqui está nos trazendo uma breve palavra, né? Vamos prestar atenção aí. Neste momento, saudar os irmãos com a paz do Senhor, saudar a igreja de Vila Helena, Éden, Jardim Natália, a todos os irmãos que não ouvem nesse instante. Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil, de uma grande pandemia, de uma crise de enfermidade, doença que vem acometendo as nações, mas nós louvamos ao nosso Deus por estar aqui, louvando a Deus em casa. Eu peço aos irmãos, em especial aos irmãos de Vila Helena, que assistam aos cultos que estão sendo transmitidos ao vivo através do celular, a todos os irmãos. Os irmãos acompanhem os cultos, não deixem de estar orando, intercedendo, fazendo seus cultos domésticos, cultos familiares, culto na sua casa, na casa dos irmãos, não, na sua, faça na sua casa, não convidando outras pessoas de fora, né, para vir para o seu lar, mas faça você, reúna pai, mãe, filho, quem estiver mais próximo, que são conviventes dentro do seu lar, no dia a dia, e faça esses cultos domésticos, em orações, em intercessões, pela igreja, pelo povo, pelo Brasil, por todos nós, para que haja uma cura desta enfermidade, desta doença. Então, muito em breve, nós possamos estar retornando das nossas igrejas abertas, assim que for liberado, assim que essa pandemia passar. Então, vamos em frente, vamos na luta. Isso só vem para servir, para que nós possamos sair dessa crise mais fortalecidos, mais gratos a Deus, em especial, valorizando todo o tempo, toda a oportunidade que nós temos de estar na casa de Deus. Às vezes nós tivemos tantas oportunidades, tanto tempo de estar na casa do Senhor e não tivemos, não quisemos, por onde muitas das vezes estar participando dos cultos. E isso agora é preciso para que nós possamos sair desta crise fortalecidos, em especial adorando mais e mais a Deus, e não vamos estar tão pouco perdendo os cultos quando essa igreja se abrir, nós possamos estar ali adorando a Deus e glorificando o seu nome. Eu gostaria de deixar um versículo nesta tarde, que se encontra em Salmo 112, o versículo 1, 2, 3 e 4, que diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza verá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. Então, irmãos, Deus está conosco neste momento, e nós vamos passar por este momento, dentro de muito em breve, e adoraremos ao nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, as nossas igrejas aqui em Sorocaba, onde o nome do Senhor esteja glorificado. Quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E, irmãos, não fique sem participar dos cultos online. Os irmãos possam estar participando cada instante, cada momento, cada culto que for realizado. Nós estaremos colocando no WhatsApp, estaremos mandando para os irmãos, para que os irmãos acompanhem. Irmãos, até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí foi a palavra do nosso irmão Aparício. Nosso irmão Aparício, como eu falei, é o dirigente da nossa congregação lá na Vila Helena, no Jardim Califórnia, né? Nós temos 3 congregações aqui em Sorocaba, uma no Éden, uma no Jardim Natália e uma na Vila Helena. E o irmão Aparício me fez lembrar daquelas indicações que eu tenho dado a todos os irmãos nesse período de pandemia. Número 1, participe dos cultos online. Número 2, realizem cultos domésticos. Você,
A menos que você esteja sozinho, mas se você estiver sozinho, você pode orar a Deus, buscar, você pode louvar ao Senhor também. E pastor, eu não consigo fazer isso sozinho. Ligue para nós vamos orar junto com você por telefone, seja como for. Mas realize o seu culto doméstico. Intensifique o seu devocional diário, sua leitura bíblica, as suas orações, porque é a única maneira do cristão permanecer firme e vencer. E por último, eu sempre tenho dito, nós não estamos na igreja, nós não estamos utilizando o templo, mas nós temos as despesas, que elas veem. Nós acabamos de realizar uma construção e precisamos continuar pagando. Então, faz parte do seu culto ao Senhor também a sua contribuição. Faça a sua contribuição, nos avise quando você quiser, que nós vamos dar um jeito ou de retirar, apesar que nós não podemos mais, Talvez a gente passe uma conta bancária para você, de alguma maneira a gente vai fazer, porque nós precisamos ser bons pagadores, Bons pagadores, bons cristãos. Então é isso. E agora, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, o nosso irmão Assis vai louvar a Deus. E depois que ele louvar ao Senhor, então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nosso irmão Assis nos mandou um louvor bonito ontem, que já está aqui na agulha, para nós ouvirmos, Nosso irmão Assis. Nós já vamos ouvir aqui. Mas, Senhor, vou louvar a Deus e creio que o Senhor vai receber. Amém? Amém. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, Senhor. Pois de que vale vir até aqui, se o Senhor não vier também? Pois de que vale ter de tudo aqui, se eu não te ter? Fica só mais um pouquinho, Deus. Fica só mais um pouquinho, Deus. Fica, Senhor. Você passa presente em meio a esse momento difícil, Pai. Nós precisamos, Deus. Pois de que vale vir até aqui, se o Senhor não vier também? Pois de que vale ter de tudo aqui, se eu não te ter? Fica só mais um pouquinho, Deus. 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 Fica
louvor muito bonito. Eu acho que você precisa devolver a tela lá para mim, né? Já tá? Um louvor muito bonito apresentado a Deus pelo nosso irmão, deixa eu só achar aqui, irmão Assis, né? Muito bom, meus irmãos, nós agora queremos entrar na palavra, mas antes disso, eu gostaria de mandar aqui a paz do Senhor ao nosso presbítero, irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, que saudade eu estou do Senhor, viu? Do seu abraço, da sua gentileza, muitas saudades. Irmão Ronaldo, ele é o copastor aqui de Sorocaba, né? Meu braço direito ali. Também quero mandar a paz do Senhor ao irmão Maciel, que está ali auxiliando o presbítero Francisco, lá na igreja do Jardim Natal. E mandar um abraço aos irmãos da igreja sede, né? Sede do Ipiranga, né? Olha só, tem bastante gente lá da nossa igreja sede do Ipiranga, a igreja onde o Senhor Jesus me salvou e onde eu congreguei grande parte da minha vida, e foi lá onde Deus me abençoou com a salvação e também com a minha esposa, né? Os nossos irmãos da Teresa Cristina, aquela congregação amada que eu tenho tanta saudade, que eu dirigi e pastoreei pela misericórdia do Senhor por 5 anos e meio, eles me aturaram lá. Então, se eles me aguentaram, irmãos de Sorocaba, vocês vão aguentar aqui também, viu? Está lá o irmão Silvano, a irmã Camila e um monte de outros irmãos. Nossa irmã Amabile, que é a esposa do irmão Josias. Irmãos da Vila Marcondes também, que bênção, a paz do Senhor para vocês. Meu amado irmão Fabiano Souza, quem me deu várias dicas de como fazer esse trabalho aqui. Um abraço para você, meu irmão, lá de Osasco, né, pastor também. Paulinho Brito, de terras americanas, né, juntamente com amigos e familiares, né, que Deus abençoe vocês aí na América, né, também estão aí em quarentena por causa desse coronavírus, que Deus abençoe vocês. O nosso irmão Francisco está com toda a família, irmã Elisângela, Laís e os seus demais filhos, né, o Marcos, que Deus abençoe todos vocês. E a Liginha também, né, a irmã Lígia Reikdal também está participando conosco deste culto. Eu volto a dizer, nós vamos entrar na palavra agora, que depois dessa transmissão, nós vamos encerrar o culto, eu vou encerrar essa transmissão no final. Depois vocês me dão 5 minutinhos e eu voltarei a ficar online já para poder tirar eventuais dúvidas que alguém possa ter a respeito do assunto de hoje. Amém? O assunto de hoje, nós vamos falar sobre santidade, né? Santidade e santificação. Santidade e santificação. Nós falamos disso na terça-feira passada, presencialmente lá na igreja. Hoje nós queremos dar continuidade a este assunto, mas nós vamos recapitular um pouco, né? Senão você que está chegando aqui, participando da primeira vez, vai falar, puxa vida, eu perdi a introdução do estudo e eu não vou conseguir seguir. Não, nós não queremos, né? Então, aqueles irmãos que já participaram vão ter a oportunidade de fazer um recap, né? Vão ter a oportunidade de recapitular um pouquinho. Anote, faça as suas anotações. Eu sempre digo que os cultos de doutrina, de estudo bíblico, eles devem ser assistidos com a sua Bíblia, seja ela física, no celular, seja como for, mas também com um bloquinho de anotação, né? Para você anotar aquilo que você for aprender. Irmãos, nós vamos falar sobre esses pontos, né? Nós vamos fazer uma pequena introdução ao assunto da santificação, né? Irmãos, santificação. Em todas as organizações, sejam elas religiosas ou não, sempre haverá uma diferenciação entre um grupo e entre outro grupo. Sempre haverá aquele grupo que anda de acordo com as regras, com as leis de determinada
organização e haverá aquele grupo que não anda de acordo. Para uma determinada empresa, por exemplo, talvez um perfil mais agressivo de um funcionário, mais ousado, talvez seja um perfil mais desejado. Por uma outra empresa, talvez não. Porque tudo isso depende dos princípios e valores daquela empresa. Eu até comentei que hoje, muitas vezes, nós vamos fazer um exame médico, entramos num laboratório, num posto de saúde, ou às vezes até mesmo numa padaria, numa loja, nós vemos lá fixado na parede os nossos princípios, a nossa missão, os nossos valores, atender bem ao cliente, o cliente em primeiro lugar, coisas desse tipo. E quando nós andamos, os funcionários andam de acordo com aquilo, eles estão de acordo e existe um grupo que não está de acordo. A santidade, a santificação tem muito a ver com isso, com aquilo que nos diferencia, né? Até mesmo nas nossas relações humanas. Um pai ama a todos os filhos da mesma maneira, não é verdade? Porém, aquele filho que é mais obediente ao pai, esse filho agrada mais ao pai. Então, começa a surgir uma certa diferenciação. Não de amor, não no campo do sentimento, mas no campo de, olha, este filho tem mais a ver comigo, fala mais a minha língua, vamos dizer assim, gosta das mesmas coisas que eu gosto e assim por diante. Esses dois exemplos que eu dei para os irmãos é para mostrar esse conceito de diferenciação. E no fator religioso não é diferente. Independente da religião, sempre haverá na religião uma diferenciação entre os obedientes e os desobedientes, ou melhor dizendo, entre o santo e também o profano. Não é isso? Então é baseado nisso, né, como nós estamos tratando desse assunto nesse campo religioso, é que nós vamos operar neste estudo hoje, né? O texto base que eu quero compartilhar com vocês está na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no versículo 16. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro escreve isso e ele faz menção a um texto. Porque quando ele diz assim, porquanto escrito está, onde é que ele tinha lido isso, né? Não acredito que foi pichado num muro de Jerusalém. Tampouco num papel que ele tem encontrado escrito, caminhando à beira do mar da Galileia. Mas ele leu isso, quando ele disse escrito está, ele fez referência ao livro de Levítico, que é um livro do Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 2, onde está escrito assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então Pedro lança a mão dessa referência em Levítico, capítulo 19, versículo 2, você que quer anotar, anote aí. E também Levítico, capítulo 20, versículo 7, ou seja, no mesmo livro de Levítico. O livro de Levítico está lá no início da Bíblia, entre os primeiros 5 livros da Bíblia. Em Levítico, capítulo 20, versículo 7, também está escrito: portanto, santificai-vos e sede santos. Sede é um verbo, um imperativo, uma ordem, né? Portanto, santificai-vos, que também está no imperativo, e sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, né? É isto que nós vemos na palavra de Deus. E como eu estava dizendo, não importa a religião, sempre haverá essa diferença, né? Sempre haverá a diferença entre o santo e o profano. Sempre haverá essa diferença.
Amor, só para eu entender, na tela está aparecendo justo e ímpio ou santo e profano só? Diferença até justo e ímpio. Tá bom. Obrigado. Só para a gente se ajustar aqui. Então, como eu estava dizendo, em qualquer religião sempre haverá esse conceito e aquele que segue as normas daquela religião geralmente é visto como o santo e aquele que não segue é visto como o ímpio, o profano e coisa do tipo, né? Vamos andar, né? Deus, irmãos, Ele não nos vê da mesma maneira, né? Alguém pode achar estranho esse conceito. Puxa vida, eu entro online nesse culto para ouvir esse pastor dizer que Deus não enxerga todo mundo da mesma maneira. Infelizmente, meu amigo, você que está me escutando nessa noite, Deus não enxerga todo mundo da mesma maneira. Deus, Ele sempre vê a humanidade em dois grupos. Os justos, ou a gente pode dizer, os santos, né? E os ímpios. Aqueles que andam de acordo com a sua vontade e aqueles que não andam de acordo com a sua vontade. Puxa vida, agora você me deixou preocupado. Eu sempre achei que que Deus não faz diferença. Olha só, presta atenção. Deus não faz diferença com relação ao amor. Ele nos ama a todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que veja só, nós temos aí a palavra mundo que indica o cosmos, né? Todo o mundo, né? De tal maneira, de uma maneira tão grande, que ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê. Não está aqui limitando, né? Um grupo de pessoas ou outro, não. Então, no ponto de vista do amor, ele ama a todos. Do ponto de vista da salvação, ele ofereceu a salvação a todos, como Paulo também escreve a Timóteo, que o desejo de Deus é que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, nesse ponto sim, Deus nos vê todos, né? Nos ama a todos. Deus criou a todos, é bem verdade. Porém, assim como um pai que tem 2, 3 filhos, ele diz, esse me agrada mais que aquele. Esse é o santo e aquele é o profano. Entre aspas, de uma maneira grosseira, para nós entendermos aqui o conceito. Então Deus vê dessa maneira, justo e ímpio. Pastor, dá para você provar isso na Bíblia? Dá. No último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 18, o último livro do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Mateus, está escrito assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Veja bem, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a santidade é uma diferenciação. Deus diferencia, há uma diferença. Deus nos vê em dois grupos. Tanto é que Jesus também diz, né? Eu vou apartar os bodes das ovelhas. Não é verdade? Nós vemos isso. Nós vemos aquele Senhor que quando recebe os seus servos que vêm prestar conta a eles, ele diz, olha, você é um bom servo, mas você é um mau e negligente servo. Então, quando a gente se aproxima de Deus, existem padrões e requisitos para que nós agrademos ou não a Ele. Dando continuação a esse assunto, nós vemos, e eu coloquei aí uma figura interessante, onde você pode ver a intersecção entre o justo e o ímpio, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu vou ser um pouco justo, eu vou ser um pouco ímpio, e como é que fica, né? Eu posso ser os dois, eu posso ser um pouquinho justo, um pouquinho santo, um pouquinho ímpio. Não dá, meu. Não existe esse ponto médio, né? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte, né? Jesus falando o seguinte, veja só, assim porque és morno. O que é o morno? O morno, ele não é nem frio e nem quente. Ele não é nem gelado e nem quente. Ele é morno. E Jesus disse aqui, né? Apocalipse 3,16. E porque és morno, não é frio e nem quente,
eu vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, a santidade, a santificação é aquilo que nos diferencia dos outros. É algo importante nós sabermos a respeito? É muito importante. Por que, pastor, é importante? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Viu só? Não é sem a sua carteirinha de membro, não é sem o seu imposto de renda, não. Não é sem a sua reservista, não importa. O seu passaporte para ver ao Senhor é lógico, nós somos salvos pelo sangue de Cristo, mas sem a salvação, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor, né? Em outro lugar da palavra de Deus fala a respeito da nossa vida futura com Jesus. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E nós vamos ver que pureza e santificação são sinônimos. Então não podemos negligenciar este assunto. E é por isso que nós estamos trazendo este assunto neste momento tão complexo que nós estamos vivendo, né? E aí eu contei na semana passada, e eu quero contar rapidamente este assunto, essa crônica, né? É uma crônica que chama Em Cima do Muro. Em cima do muro, essa crônica diz assim, eu vou ler, você presta atenção nessa historinha, né? Um muro dividia duas grandes cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E no limite das duas cidades existia um muro. Em cima desse muro vivia um rapaz caminhando de um lado para o outro. Em cima do muro. Ora ele ia para frente, ora ele vinha para trás. E ele observou o seguinte, que todo dia pela manhã e também pela tarde, um dos anjos de Deus convidava ele para vir para o lado da cidade de Deus. E de cima do muro o rapaz respondia ao anjo, não precisa me convidar, tem gente que precisa mais do que eu, me deixe quieto. E isso foi se passando dia após dia, e ele percebeu que isso acontecia. Todos os dias o anjo de Deus convidava ele pela manhã, convidava ele pela tarde, e ele estranhou que só o anjo de Deus fazia esse convite. E quando ele olha para o outro lado, ele vê o diabo sentado. E ele, intrigado, ele resolve fazer uma pergunta ao diabo. Por que você nunca me convidou a passar para o seu lado, diabo? O anjo de Deus não me deixa quieto todo dia, de manhã, à noite, à tarde. Ele me chama para descer para o lado dele, mas você nunca me convidou. Por quê? E aí o diabo, com um ar irônico, ele responde ao rapaz, meu caro, você andou muito tempo a santificação, que é ela que nos diferencia um dos outros. Mas muito bem, essa foi a introdução do estudo, nós vamos seguir mais alguns minutinhos já e vamos... Porque quando a gente fala de santificação, eu pelo menos me lembro, desde criança, quando às vezes minha mãe dizia, agora você aprontou e agora você está aí sentado parecendo um santinho, né? Então, todos nós, não importa o quanto você saiba de Bíblia e de religião, todos nós temos uma noção adquirida culturalmente daquilo que é santidade ou não. Porém, é isso que eu gosto de tratar no culto de doutrina. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito de santificação? O que é que a Bíblia nos ensina? Então, vamos passar pela definição bíblica. Você pode ficar tranquilo, você que está assistindo esse estudo, hoje a gente não vai passar pelo estudo bíblico inteiro hoje, pode ficar tranquilo. Daqui uns 10, 15 minutos eu devo terminar esse estudo bíblico. Você sabe que a Bíblia é dividida em dois, né?
dois testamentos, em dois períodos, antes de Cristo, pós-Cristo. O Antigo Testamento, a palavra santidade, santo, aparece como kadosh. Muitos de nós já ouvimos falar essa palavra, né? Às vezes a gente até canta e não sabe, né? Tem uma música lá da Fernanda Brum que ela canta Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bom, se você não sabia, ela estava cantando Santo, Santo, Santo. Existe um grupo de música cristã que chama Banda Kadosh. Agora você sabe que Kadosh significa separado, consagrado, lá no Antigo Testamento. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, nós ouvimos a palavra hagios em grego, né? Essa palavra significa santo, sagrado, puro, consagrado, moralmente inocente. Então, biblicamente, são essas duas palavras que nos levam ao vocábulo santidade, santo, né? No Antigo e no Novo Testamento. Quando, assim como na língua portuguesa, nós temos os sinônimos, por exemplo, que outras palavras você que está me ouvindo identifica como palavras sinônimas de santo? Que pena que eu não posso te ouvir, mas imagino que vocês devem estar falando aí um monte de palavras, né? Alguém escreveu aí? Será? Que tem um delay, né? Quem sabe se alguém escrever, aí a Ellen vai me dizer se alguém escrever, né? Mas eu já vou dedurar algumas palavras. Quando a palavra de Deus diz o reto, o justo, agora o estudo começa a ficar, o caldo começa a engrossar um pouquinho mais, e aí eu preciso de 100% da sua atenção. Porque essas palavras na Bíblia, elas